Amigos, meu nome é Vinícius Talon e é possível buscar a verdade real no processo penal? Esse tema, que é muito interessante, vem sendo debatido há algum tempo na doutrina, na jurisprudência, de modo que a verdade real, na minha opinião, é inconcebível, é incabível tentar chegar a uma verdade real que reflita a realidade dos fatos. Isso é algo inacessível ao ser humano. E vejam que a verdade real é seguidamente invocada como um fundamento para deferir pedidos formulados pelo Ministério Público ou para que o juiz defira provas de ofício, mande produzir provas de ofício. Quando você vê o juiz concordando com alguma atitude, algum requerimento do Ministério Público que, de certa forma, é incabível, é ilegal, você verá essa fundamentação, a busca da verdade real. Quando você olha um juiz querendo produzir prova de ofício, querendo determinar perícias, diligências, o juiz colocar testemunhas para serem ouvidas, mesmo que não tenham sido arroladas pelas partes, você verá também a invocação dessa verdade real, uma verdade que não é a mera verdade processual, aquela manifestada por meio do que está no processo, mas sim uma busca de uma verdade que extrapola os limites do processo, tenta buscar a realidade das coisas, o que as coisas são objetivamente. E isso é um grande problema, um problema até mesmo filosófico. A verdade real continua aparecendo como fundamento, essa busca da verdade real, em várias decisões e até mesmo em denúncias, em requerimentos do Ministério Público, e não apenas no primeiro grau. É normal ver também tribunais, tanto o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, como até mesmo STJ e STF, reafirmando continuamente essa busca da verdade real. Acredita-se equivocadamente em duas premissas. A primeira é que o juiz deve buscar a verdade real. A segunda é que é possível alcançar a realidade dos fatos. É possível chegar aos fatos não apenas por uma interpretação, mas objetivamente aos fatos, numa espécie de visão sujeito-objeto, como se o sujeito pudesse acessar o objeto diretamente e não por meio da linguagem, não por meio de uma interpretação que é sempre contaminada pelos nossos preconceitos, os prejuízos, os juízos prévios, a tradição que acaba contaminando a nossa interpretação ao mesmo tempo que é necessária para a interpretação. Ninguém interpreta algo sem ter alguns preconceitos, conceitos prévios. Ninguém interpreta estando fora de uma tradição. Todos estamos imersos numa tradição. É por isso que quando eu te digo, por exemplo, cadeira, eu não preciso o tempo todo dizer aquele objeto que tem 4 pés, que você pode sentar em cima e que tem um assento, tem um encosto para você colocar as suas costas. Eu não preciso dizer isso, porque nós chegamos a uma tradição em que todos sabem o que é uma cadeira e já temos o conceito prévio de cadeira. Da mesma forma, não é possível ao juiz acessar diretamente os fatos, porque tudo que chegar ao juiz será uma interpretação dos fatos, uma hermenêutica acerca dos fatos, que será feita por meio desses elementos probatórios, das testemunhas e até mesmo da própria interpretação do juiz. O juiz nunca interpretará diretamente os fatos. Ainda que o juiz presencie uma conduta aparentemente criminosa, ainda que alguém cometa um crime na frente do juiz, quando o juiz presenciar essa conduta, ele vai interpretar o que está acontecendo. A sua compreensão dos fatos não será objetivamente ligada ao próprio fato. Haverá um diálogo com a linguagem que fará com que ele consiga compreender a partir das interpretações. Se o juiz vê alguém andando com uma faca, a interpretação do que isso significa não será direta. O juiz
estará mediado por sua interpretação a partir da tradição em que ele está, a partir do meio em que ele está inserido, a partir da sua compreensão e a partir desses conceitos prévios que já colocam alguns pensamentos que permitem, como um instrumento da linguagem, que consigamos chegar a um resultado nessa compreensão. Sempre vamos interpretar, e aí segundo Gadamer, de modo concreto. A interpretação é inseparável da aplicação. Você interpreta para um caso concreto. Você interpreta por uma necessidade atual. Você interpreta concretamente. A aplicação não é separável da interpretação, como alguns já argumentaram há algum tempo. E para isso, estamos sempre interpretando, não diretamente, numa espécie de binômio sujeito-objeto, o sujeito interpretando, vendo diretamente o fato, vendo diretamente o objeto. O sujeito está ali interpretando por conta da linguagem e dos conceitos prévios. Em suma, o juiz não interpreta o próprio fato, o juiz não chega à verdade. O juiz não está na verdade real. É impossível ao juiz, como é impossível a qualquer ser humano, conhecer a verdade das coisas, a verdade objetiva, acessar a coisa em si. O que o juiz faz, e aí no caso do processo penal é até um pouco mais complexo, o juiz interpreta o conjunto de interpretações oriundas das testemunhas. A gente sabe que no Brasil o valor das testemunhas é preponderante, porque não temos um sistema de inteligência tão rico que nos permita depender exclusivamente, ou quase que exclusivamente, da prova pericial. E por conta disso, a prova testemunhal é fortíssima. E vejam, ninguém consegue interpretar objetivamente o fato, ninguém consegue entrar na verdade. Você não consegue sair do seu mundo para contemplar o mundo. Estamos imersos no nosso mundo. Não é possível que você se afaste daqueles preconceitos que você tem, daqueles juízos prévios que você tem, para de longe contemplar o objeto a ser interpretado. Isso não é possível. Você interpreta o seu mundo a partir do seu mundo. Você já está dentro do seu mundo, já está imerso no seu mundo. Não é possível sair dele. E nesse caso, isso vale para todo mundo. O juiz, apesar de alguns considerarem, ele também é um ser humano, apesar de alguns considerarem que não é. Apesar de considerarem que é outra coisa, uma entidade mágica ou alguma coisa assim, uma entidade divina, o juiz é um ser humano. E ele não consegue se afastar dele mesmo, dos seus conceitos prévios, de tudo que está intrínseco em sua tradição, a partir da sua linguagem adquirida, ele não consegue se afastar disso para interpretar. E pior, as testemunhas também não. E as testemunhas interpretam o fato, mas não diretamente. Interpretam por meio do conjunto de tradição que elas fazem parte, do conjunto de linguagem a que se dedicam, que estão na tradição dessas testemunhas. E aí, quando uma testemunha interpreta o fato, não diretamente, mas por meio da linguagem, por meio de suas tradições, e não entrando no fato, não saindo do seu mundo para contemplar aquele objeto, quando a testemunha faz isso, ela em seguida vai repassar ao juiz, que fará a mesma coisa. Vejam como há um distanciamento para alcançar a verdade aqui. A testemunha, mesmo que presencie um fato, vai interpretar aquele fato. Vai interpretar se aquilo que aconteceu ali é ou não uma agressão injusta, se houve ou não uma agressão prévia, se aquilo que houve ali é ou não uma ofensa, se naquela circunstância o réu poderia ou não continuar agindo para alcançar o resultado, ou se ele desistiu, ou se aquela atitude de alguém que estava ali foi determinante para cessar a conduta e aí configurar somente uma tentativa, ou se não houve nenhuma conduta de terceiro e é uma desistência voluntária porque parou de continuar. Tudo isso será interpretado por uma testemunha que não vai ficar contemplando o fato por horas e horas e horas. Vai interpretar por questão de segundos, por poucos minutos, menos de um minuto talvez, na rapidez do fato, e ao olhar o rosto
do autor do fato, ao olhar a forma como foi executado aquele crime, ao olhar as circunstâncias, o local, o jeito da execução, o modo da execução, e tudo isso nesses poucos segundos que aquela testemunha vai presenciar o fato, ela vai transformar aquilo que ela presenciou em uma interpretação. E aí o que a testemunha vai falar para o juiz não é o fato objetivamente. A verdade do fato é essa. Não. Dependendo da vítima, a testemunha nem presenciou a integralidade do fato. Ela viu apenas da metade para o fim da conduta, ou apenas o início da conduta, ou apenas o momento um pouco anterior ao início da conduta. E ela já interpreta tudo. E com aquilo que ela tem interpretado, quando ela chega numa audiência para falar para o juiz, a testemunha não traz para o juiz a realidade do fato. Ela não traz o fato em si e demonstra ao juiz, está aqui esse fato, tome e decida. Não. A testemunha passa para o juiz a sua interpretação sobre o fato. E o juiz pega a interpretação e faz uma nova interpretação. Não apenas daquele fato em si, daquele testemunho em si, daquele depoimento, como também fazendo um cotejo com os vários outros depoimentos das outras testemunhas. E o resto, as alegações da defesa, as alegações do Ministério Público, tudo que é juntado ao processo. O juiz, portanto, ele faz uma espécie de meta-interpretação. Para o juiz é inalcançável chegar à verdade real dos fatos. O juiz vai interpretar a interpretação de vários intérpretes. O juiz não acessa o fato e é impossível levar ao juiz o fato objetivamente. O juiz vai interpretar a interpretação de uma testemunha que interpretou aquele fato. E nisso, o juiz vai, ao considerar todos os depoimentos, fazer uma nova interpretação. Considerando a interpretação de cada testemunha, o juiz vai interpretar o depoimento de cada testemunha e depois fará uma interpretação com aquelas várias interpretações. É algo que distancia muito o juiz da verdade real. Ao contrário do que alguns querem filosoficamente, é impossível que o juiz entre na verdade do fato, que o juiz alcance o fato e esteja afastado do mundo das interpretações para ver aquele fato como ele realmente é. O fato como realmente é nunca será visto. E alguém já disse uma vez que isso é para ser assim mesmo, porque quando interpretamos, estamos tentando fazer entender aquilo que presenciamos. Não estamos reproduzindo exatamente aquilo. É a mesma coisa se tivermos um globo que reproduza o mundo. Você já deve ter visto um globo como esse. Aqueles pequenos, do tamanho de uma cabeça, que tem lá o desenho da Terra, tem os oceanos, tem tudo. E ele não é uma reprodução fiel, ele é uma interpretação um pouco mais objetiva, porque baseada em dados matemáticos, de medidas e tudo mais, mas ele é uma interpretação do nosso mundo como ele é. E uma interpretação real seria, no mínimo, desnecessária. Imagine fazer um globo do tamanho do mundo para que possamos entender o mundo como ele é. Não teria utilidade. Você pegaria o planeta Terra e faria um simulado do planeta Terra com o mesmo peso, o mesmo tamanho, e aí colocaria para o intérprete. Faria diferença para o intérprete? Não faria diferença. Não precisaria dessa interpretação do mundo se ela é tão fiel assim, se ela é exatamente a mesma cópia, com o mesmo tamanho, com o mesmo peso do planeta Terra. Seria inconcebível para o intérprete. Ele continuaria sem conseguir interpretar aquele mundo. E a mesma coisa é a interpretação de um fato, a interpretação de uma prova. O juiz não alcança o fato como ele é, porque, primeiro, é inacessível ao juiz. Segundo, o que chega ao juiz é uma interpretação desses fatos. O juiz vai interpretar o fato e ele vai interpretar por meio das interpretações das testemunhas. Isso tem que ser assim, é assim e tem que ser assim, porque ao juiz não é dado entrar no fato e presenciá-lo. E mesmo que o juiz presencie o fato, veja o fato, esteja dentro do fato, seja vítima do fato, o juiz, tudo que ele concluir, toda a sua compreensão não estará afastada de onde ele está.
estará exatamente dentro do seu mundo da vida, dentro do local em que o juiz está inserido, na sua tradição, com a sua linguagem. E aí ele já estará usando dos seus preconceitos de forma inafastável. Não tem como se afastar desses preconceitos para interpretar de longe. Mas muitos juízes acreditam que é possível chegar à verdade real por meio de provas, por meio de perícias, por meio que são interpretações de peritos, por meio de depoimentos, que são interpretações das testemunhas, e por meio de uma sentença, que uma sentença, na verdade, sempre será uma interpretação de um conjunto de interpretações que chegaram ao juiz. Mas, como eu disse, é algo que tem sido cada vez mais frequente a utilização da busca da verdade real como argumento para tudo, acreditando, por exemplo, que a interpretação do Ministério Público está correta, o Ministério Público quase sempre está correto e por isso que os juízes pouco divergem do entendimento do Ministério Público em memoriais ou alegações finais. É por isso que o juiz quase sempre concorda com os requerimentos do Ministério Público. E aí vale lembrar de uma decisão muito conhecida que, provavelmente feita sem a leitura adequada do processo, dizia exatamente: defiro os requerimentos do Ministério Público se existentes. Ou seja, não interessa quais eles são, esses são os requerimentos que podem me ajudar a chegar à verdade real. A defesa, essa está apenas maquiando o processo e tentando afastar a verdadeira verdade, para ser redundante, porque para algo que não existe, somente sendo redundante para tentar concretizar isso. A busca da verdade real, sobretudo, além de impossível, como eu disse anteriormente, porque é sempre uma meta-interpretação, uma interpretação de outras interpretações, é também algo casuístico. Não se busca a verdade real, pelo menos dificilmente se vê um juiz buscando a verdade real, quando é para tentar reconhecer uma legítima defesa, ou uma atenuante, ou qualquer outra coisa que beneficie o acusado. De certa forma, a casuística aqui está exatamente em tentar chegar à verdade real, sempre concordando com o Ministério Público. Como se o Ministério Público fosse o detentor dessa verdade real e como se fosse possível chegar a uma verdade real. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre temas de penal, processo penal, execução penal, então se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis. Por exemplo, grupo do WhatsApp em que eu participo, estou lá para conversar com os meus seguidores, os meus leitores. Também links de cursos, artigos, vídeos, livros e várias outras coisas. O link estará na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.